Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam bem-vindos a essa aula. Nós começamos falando sobre as classes de palavras e demos o início na aula passada sobre os substantivos. E hoje nós daremos continuidade. Mas antes, claro, vamos recordar morfologia, o estudo da forma, estuda os aspectos das palavras, desde a sua origem até as suas formas de flexão. E essa parte da gramática da língua portuguesa se ocupa da análise da estrutura e da formação das palavras e as categorizam em 10 classes gramaticais. E nós já falamos sobre ela. Hoje nós daremos continuidade ao estudo dos substantivos. Vamos recordar? Substantivos, os artigos, os adjetivos, os pronomes numeral, são as classes gramaticais de palavras. Verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. E hoje falando ainda sobre o substantivo. O que é um substantivo, professor? É uma classe de palavras que nomeiam seres, os objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. E eles podem ser flexionados, pois são variáveis. E essa flexão ocorre em gênero, masculino e feminino, ocorre em número, singular e plural, e também no grau aumentativo e diminutivo. Portanto, todas as vezes que falamos em substantivos, são as palavras que nomeiam, ou seja, dão nome às coisas. Se você olhar aí na sua sala de aula, tudo que você olhar tem um nome. O quadro, a televisão, o seu caderno, o lápis, a borracha, as pessoas que estão à sua volta, né? Quando eu digo o estudante, é um substantivo comum, todos são estudantes. Mas aí um substantivo próprio vai caracterizar cada um desses estudantes. O João Pedro, a Mariana, né, a Rosa, né, o Pedro e assim por diante. Todos terão um nome próprio, né? Então, substantivo nomeiam seres, coisas, objetos. Nós já falamos sobre os substantivos simples, falamos sobre os substantivos próprios, falamos sobre o substantivo simples, o composto e o concreto. E hoje nós daremos continuidade na classificação destes substantivos. Nós temos os substantivos abstratos. O que são os substantivos abstratos, professor? São aqueles relacionados aos sentimentos, aos estados, às qualidades e ações. Olha, beleza é um substantivo abstrato. Ele está relacionado a um sentimento. É você que atribui essa qualidade, né, do que é belo. A esperança, um estado de espírito, né? Eu tenho a esperança de que tudo será melhor. Coragem também é um sentimento inerente ao ser humano, né? Nós temos coragem para lutar, coragem para continuar estudando. Então, são substantivos abstratos relacionados aos sentimentos, aos estados e às qualidades. Nós temos também substantivos primitivos. Então, como a própria palavra diz, né? Primitivos, primeiros, né? Como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Ele é a origem, ele é o primeiro. Olha, casa, pão e chuva. É a primeira palavra. E aí, quando nós falamos de primitivos, a palavra que dá origem. Mas aí, se nós vamos para os substantivos derivados, eu posso criar a partir dessas palavras outras palavras. Casarão, casinha, padeiro, chuvisco, chuvarada e assim por diante. E aí os substantivos derivados, né, são aquelas palavras que derivam de outras, lá dos primitivos. Olha, casarão, derivado de casa. Padaria, derivado de pão. Chuvisco, derivado de chuva. Então, casa, pão e chuva são substantivos primitivos, primeiros, a origem. E os substantivos derivados, aqueles que se originam a partir dessa palavra que é a primitiva. Temos também os substantivos coletivos.
são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Exemplo, o álbum. O que é um álbum? Um conjunto de fotos, né? Fotografias. Colmeia é um conjunto de abelhas. E se você, à noite, olha aí para o céu e vê, né, o céu todo estrelado, esse conjunto de estrelas, uma constelação. Se você está com uma intenção de uma pescaria e soube, né, que naquele importante rio da sua região tem um cardume passando, né, um número grande de peixes. Cardume, né, os peixes, constelação referente às estrelas, colmeia, às abelhas e assim por diante. Então, os substantivos coletivos se referem sempre a um conjunto de seres, né? Imagine você passeando aí, fazendo uma viagem, e aí de repente você se depara e tem que parar, diminuir, né, a sua velocidade, porque está passando uma boiada, né, na estrada. Então também boiada é um substantivo coletivo que representa esse conjunto, né, de bois que estão passando aí pelas estradas, ok? Então finalizamos aqui a classificação dos substantivos. E agora nós vamos estudar a flexão, né? Os substantivos quanto ao gênero, nós temos eles que são biformes, né? Quando nós falamos em gênero, é o masculino e o feminino. Mas nós temos os biformes, olha, o biforme apresenta duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Então eu digo, o professor, a professora, o amigo, a amiga. Então por que é biforme? Porque eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Olha, amigo, masculino, amiga, feminino, professor, masculino, professora, feminino. Então os substantivos biformes é quando nós temos uma palavra para o masculino e uma para o feminino. O amigo, a amiga. Os substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois, o masculino e o feminino, sendo classificados em, então olha, biformes, uniformes, né? Então, uma única forma. São os epicenos, os animais, por exemplo, foca, eu digo foca macho, foca fêmea. Jacaré, macho e a fêmea. Então, são os epicenos. Então, a palavra que apresenta somente um gênero refere-se aos animais, como, por exemplo, acrescentando a palavra macho ou fêmea para fazer a distinção do gênero. O sobrecomum, a palavra que apresenta apenas um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo, criança, pode ser masculino e feminino, né? A criança estava ali no campo de futebol, um menino, né? A criança esperava, né, a sua boneca de presente, a menina, masculino e feminino. Porém, criança é sobrecomum, né? As crianças representam o masculino ou o feminino. O comum de dois gêneros, o que vai especificar é o artigo. Lembra que nós falamos sobre o artigo definido? O ou o a. Então, olha só, nós temos aqui um termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio de um artigo. Então, artista pode ser homem ou mulher, mas eu digo o artista, a artista. A palavra dentista também. Nós temos aí comum de dois gêneros. Eu posso dizer dentista. Mas quem que é o dentista? É a Maria, então, a dentista. Mas e se for o João? O dentista. Também a palavra estudante é comum de dois gêneros. Eu digo, você é um estudante, né? O estudante. E ela, a estudante. Então, nós temos comum de dois gêneros. Quanto ao número, os substantivos podem ser singular, é uma palavra que designa uma única coisa, né? Uma única pessoa, um único grupo. Eu digo a bola, a mulher, o homem, né? O menino, a menina. Então, singular, um único. Quando eu digo plural, ele já vai designar várias coisas, várias pessoas, vários grupos. Exemplo, as bolas, as mulheres, os homens, os meninos, as meninas, os estudantes. Então, plural indica vários, mais de um.
Quanto ao grau do substantivo, nós podemos tê-lo como aumentativo, e esse aumentativo ele pode ser o quê? Analítico. É um substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Olha, casa grande. Então, o analítico, eu tenho uma palavra, um adjetivo que acompanha casa grande. Eu poderia colocar casa pequena, né? Então, é a palavra que define o analítico, né? Então, é um substantivo acompanhado de um adjetivo, olha, casa grande, casa pequena. Porém, quando o aumentativo ele é sintético, o substantivo, nós vamos perceber um acréscimo de um sufixo, indicando aumento, olha, casarão. Perceberam? Aumenta-se um sufixo para dar a ideia, né, de aumentativo. No diminutivo, da mesma forma, para indicar, né, que algo é menor, que é bem pequeno. Então, nós temos o analítico, é o substantivo, olha, casa, acompanhado de um adjetivo, olha, casa pequena. Então, deu uma ideia de diminutivo, né, uma casa pequena. E quando é sintético, nós temos o acréscimo de um sufixo, indicando o quê? Diminuição. Exemplo, casinha. A casa é uma casinha, perceberam? E aqui temos, portanto, a indicação de diminutivo, beleza? Pois bem, pessoal, hoje nós estudamos um pouco mais sobre os substantivos abstratos, né, os substantivos concretos. E, claro, fizemos também uma observação na flexão dessas palavras, ou seja, desses nomes, o substantivo. E eles podem ser masculino e feminino quanto ao gênero, eles podem, quanto ao número, ser singular e plural, e quanto ao grau, diminutivo e aumentativo, tá ok? E claro, é importante que vocês façam uma recordação estudando especificamente sobre o gênero do substantivo, o número do substantivo e o grau do substantivo, para que vocês fiquem aí afiados nesse conteúdo, beleza? Então agradeço aí a participação e encerramos. E hoje nós fizemos a nossa aula sobre o substantivo. Até a próxima, partiu!